Obrigado, Sr. Presidente. Tomei aqui notas de algumas dúvidas que me assaltaram. Claro que eu não sou contabilista, a minha vida sempre foi números. Sou professor de matemática, mas não contabilista, e, portanto, alguns números que eu não consigo entender bem e pedia, por isso, esclarecimento. Começamos com o relatório de auditoria às contas e da sua aprovação com reservas. A linguagem é muito técnica. Agradeço que explique essa aprovação com reservas e recordo, tem a ver com a EDP, não é? Ou com as redes. Recordo que perguntei aqui a coisa mais simples do mundo na última Assembleia, ou na penúltima, que era quanto é que iria custar o quilowatt de eletricidade, e o Sr. Presidente disse que não sabia porque a negociação era feita em conjunto. Mas isso é a primeira coisa que temos que saber. Agora está, mas na altura eu não sabia. Ora, o orçamento em que... Primeira perplexidade, ou primeira dúvida, vamos falar. Um orçamento em que 10,6 milhões de euros são gastos com o pessoal, num total de despesa corrente de 23,8, mostra para o que é que tem servido o poder local. 44,5% da despesa corrente são salários. Se a Câmara Municipal fosse uma empresa privada, não teria um rácio para ser considerada de contas saudáveis. E, por exemplo, se tivesse pago as obras da escola secundária, uma vez que recebeu o dinheiro, pelo menos é o que está publicado, como estariam as contas? Teríamos prejuízo este ano. A sua maior despesa são salários, como eu acabei de dizer. E mesmo assim, era em outubro, e deve ser ainda hoje, porque isto é só de ano para ano que se fazem as contas, a oitava Câmara mais endividada do país. E quer ainda meter mais gente. Este ano aumentou 10% as receitas e 15% as despesas. Tinha 5 milhões de folga orçamental no ano passado, passou para ter 4. Apenas. Refere que a derrama que aumentou 18 mil euros, que é uma coisa ridícula, mas não refere o IMI que baixou, e também vamos ter que explicar isso, baixou num lado e aumentou no outro, que baixou 40 mil. É logo na linha em baixo. Quando se diz que a derrama que aumentou 18 mil, a seguir diz que o IMI baixou 40 mil. Mas a seguir já lhe pergunto isto melhor. Esta informação vai ser desmentida mais à frente. A acreditar nesta primeira informação, que eu não acredito, porque ela vai ser desmentida, as pessoas estão a ir embora e a levar a casa às costas. O IMI não pode baixar. A despesa com o pessoal aumentou 12,2%. Quantas pessoas é que o senhor meteu nos quadros, Sr. Presidente, o ano passado? Quantas pessoas trabalham na Câmara Municipal de Ceia, neste momento? Tem ideia? Eu acho que nesta sala ninguém tem ideia do número exato de quantas pessoas trabalham na Câmara Municipal. Mas sabemos que é de certeza já o maior empregador de toda a região. E isto acontece em todos os territórios depressivos. A Câmara é sempre o maior empregador. Os rácios de produtividade estão sempre a decrescer desde 2023. A população também a decrescer. E o número de funcionários sempre a subir. Assim não admira a despesa com o pessoal que esteja sempre a aumentar. As receitas totais sobre o total dos funcionários caíram desde 2022 de 144 mil euros para 88 mil euros. Isto não é normal. A receita corrente sobre o total de funcionários caiu de 65 mil para 63 mil, como é óbvio. Daí vem uma dívida de 40,4 milhões. Tantos anos depois de Filipe Camelo, que dedicou 12 anos dos seus 3 mandatos a baixar a dívida. Nada se fez nesta terra, foi só baixar a dívida. O Sr. Presidente em pouco tempo conseguiu pôr a dívida outra vez no topo. É o que lá está, é o que lá está. Os números são números. É o que lá está. Todos estes milhões para gerarem um resultado líquido final de 223 mil euros. Ainda menos 4% do que no ano de 2024. Num orçamento de, alegadamente, 39 ou 37 milhões. Isto é 0,6%. Parece o superávit do governo. Fica todo contente com o superávit de 0,2%. Maravilhoso. Os impostos diretos aumentaram quase 15%. Os indiretos aumentaram 32%. Os números são seus. O quadro 30 da página 33 diz que o IMI aumentou 15,74%. De 2,280 milhões em 2024 para 2,63 milhões em 2025. Mas no gráfico 7 da página 17, na tabela por baixo desse gráfico, diz que o IMI baixou de 2,429 em 2024 para 2,389 em 2025. Afinal, em que ficamos? Qual é o número verdadeiro? Se é que algum deles é verdadeiro. Também comparando os valores das taxas, multas e outras penalidades, no quadro 6 da página 17, receitas correntes,
se pode ver que este valor baixou de 1.069.000 euros em 2024 para 524 milhões em 2025, uma queda de quase 51%. Mas, no entanto, no quadro 20, evolução dos rendimentos da página 33, diz que essas mesmas taxas, multas e outras penalidades, afinal aumentaram de 298.000 euros em 2024 para 601.000 euros em 2025. Não há aqui um número repetido sequer. São valores totalmente antagónicos. Novamente pergunto, quais são os valores corretos, se é que algum é correto? Na página 36 se pode ver que a liquidez imediata baixou de 25,23% para 23,29%, o que no sentido oposto, o prazo médio de pagamento aumentou de 16 para 25 dias, mas eu penso que isso tem a ver com a legislação. De qualquer maneira, não são bons sinais. Curiosidade, a Manteivias, que está aqui a trabalhar no Centro de Emprego, pelo menos, ter colocado uma ação contra a Câmara Municipal de Ceia no valor de quase 1 milhão de euros. Só prova que a Câmara Municipal de Ceia nada tem a ver com as obras do Centro de Emprego, como é óbvio. Não ia contratar alguém que apoie em tribunal. Pronto, eu gostava que me explicasse algumas dessas coisas, pelo menos. Muito obrigada. Senhor Deputado, Senhora Deputada Teresa Fernando, tem a palavra para a sua intervenção. Senhor Deputado João Tili. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Sr. Presidente da Câmara, nós já gastamos 10,6 milhões de euros com o pessoal, vimos isso há pouco. Temos 407 funcionários nesta casa, pelo menos é o que diz no papel, mais 114 que o senhor quer contratar, fica um total de 521. Estes 407 já estão contabilizados com o SPOC? A primeira pergunta. 44 dos novos contratados são dirigentes e técnicos superiores e passarão a oferir muito mais do que a mediana dos restantes funcionários. Mas mesmo que ganhassem a mediana, o peso do salário subiria de um ano para o outro de 28%. Mas é mais. Com o nível de endividamento da Câmara Municipal, que é a 8ª mais endividada do país, o que a Câmara devia fazer era estruturar o seu serviço internamente de maneira justamente a fazer o inverso, que era poupar. Poupar na principal rubrica de despesas, que é justamente o pessoal. E aproveitar as aposentações, não para substituir, mas para baixar, que é o que se faz em toda a parte. Quando as empresas não estão em alta, que é o caso, infelizmente, de sair da Câmara Municipal, é aproveitar as saídas dos aposentados, que é o que faz o Estado, por exemplo, em algumas rubricas também, na função pública. Saem 2, entra 1, aqui é ao contrário. Sai 1 e entram 2. Assim não vamos a lado nenhum, não há dinheiro que chegue. O senhor apresenta, eu não sei quantas é que o senhor fez, ou o que é que os seus serviços fazem, mas quer dizer, o número de funcionários para uma Câmara Municipal num concelho destes que diminui a olhos vistos, que ao domingo não passa ninguém na rua, não se vê um carro, eu agora venho só aos fins de semana, como sabem, eu fico pasmado, não há ninguém na rua. É inacreditável, aquela que já foi o segundo destino turístico de Portugal, que foi Serra da Estrela, pelo menos do lado de cá é zero. Do lado de lá, no Covilhã, sim, mas do lado de cá é zero. Um concelho a diminuir, a olhos vistos, restaurantes a fechar à noite que não têm clientes, o comércio todo a dizer que não tem clientes. O senhor aumenta em 100 e não sei quantos os funcionários da Câmara. Isto é completamente absurdo, desculpe que lhe diga. Então, diz aqui a senhora deputada Teresa que é para prover aos funcionários que estão doentes. Até quando eles voltarem da doença, o que é que se faz? Não pomos os outros na rua? Não dá. Nem que o novo pacote laboral dá para isso. Pôr as pessoas na rua de qualquer maneira. Portanto, 10,6 milhões, senhores deputados, a Câmara vai passar a pagar 13,6 milhões. São mais 3 milhões por ano. Só em ordenados, vencimentos. Quer dizer, a Câmara não consegue manter, com certeza absoluta, a sustentabilidade com mais este encargo. Quer dizer, ou o senhor descobriu, Sr. Presidente, um poço de petróleo em qualquer lado, para aproveitar agora esta situação do Estreito de Hormuz, ou então, olha, o nosso comentário é, ai Jesus, não sabemos eu acho que isto não é sequer real, eu acho que não estou a perceber se isto está mesmo a acontecer.
numa Câmara destas, a oitava mais endividada, com um Conselho a morrer a olhos vistos, o senhor vai meter mais cento e quantos? 114? Inacreditável. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também vamos acompanhar esta moção. Eu ia só aproveitar, uma vez que esta é a última Assembleia Municipal, antes daquilo que se designa, infelizmente há muitas décadas, pela época balnear dos incêndios, para chamar a atenção dos Srs. Presidente da Junta e do Sr. Presidente da Câmara, no sentido de tentarmos evitar ao máximo que este verão arda tudo, ou arda grande parte das coisas. Eu não estava à espera que isto aparecesse, ninguém estava, mas foi uma feliz coincidência. Como sabem, na Assembleia da República, nós estamos a entrevistar, ao abrigo da Comissão Parlamentar de Inquérito aos negócios dos incêndios rurais, estamos a entrevistar os presidentes das ANPCs, da Proteção Civil da antiga e da presente. Também entrevistámos o CEO da Navigator, da Fossel, que é uma data de empresas que estão diretamente ligadas aos eucaliptos, que dizem que deitam fogo a si próprios de madrugada. É mentira. Claro que ninguém acredita nisto. Mas o que é preciso é vigiar as matas, porque os incendiários estão aí. Não são os eucaliptos os incendiários, são quem lhes deita fogo. E, portanto, se os Srs. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Câmara, a Proteção Civil, o Exército, as Forças Armadas se unirem, com auxílio de drones, este ano já não vai a tempo, mas há drones que são baratíssimos, que se autoalimentam e que são colocados em cima, eu já falei nisto, em cima de depósitos de água, sozinhos, trabalham sozinhos e enviam os dados todos para Lisboa ou para um gabinete da Câmara Municipal de Ceia. Temos também a imagiologia por satélite, que custa uns cêntimos por hora e que vigia o nosso território todo, do nosso Conselho, 24 horas por dia, de noite e de dia, que alerta imediatamente quando há um incendiário e até tem capacidade de o identificar. A imagiologia hoje digital é brutal, por satélite e drones. Portanto, não há nenhum motivo para que a gente continue à espera que o incêndio dê cabo das nossas propriedades, das nossas casas, das nossas famílias. Temos que nos unir para combater o incendiarismo, que é o responsável, pelo menos, por 1/3 dos incêndios. E à noite, por todos os incêndios. Porque não venham cá que é o foguete de uma festa, que durante a semana não há festas, e não há um foguete às 4 da manhã, ninguém lança foguetes às 4 da manhã. Não venham cá com isso. É mesmo fogo posto. E nós, na última vez, ali vimos, ali no Arisol, em Torrozelo, o fogo a começar em 3 frentes ao mesmo tempo, ainda era de dia, eu estive lá e vi, começou ali, passado 10 minutos já estava além, depois passou o lado de cá do rio, é impossível que não seja fogo posto. Temos que começar a dizer isto, os próprios diretores da Navigator e da Fossel, que eles dizem, isto é fogo posto, mas não sei porquê, não passa nas televisões, é politicamente incorreto. Uma coisa é certa, e para terminar, enquanto esteve aqui as Forças Armadas nos anos 80, estou farto de dizer isto, eu presenciei, estive aqui no aeródromo, na altura o aeródromo servia às populações, hoje não sei a quem serve, eles estiveram no aeródromo mais de um mês, não houve um incêndio em Pinhanços. E depois que se foram embora, começaram imediatamente os incêndios. Portanto, não há coincidências, não há alterações climáticas nenhumas, o que há é incendiários. E nós temos que proteger as nossas matas, as populações e o território, para que depois não seja preciso andarmos a pedir esmolas a Lisboa, como neste caso que está aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, passo-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra. Esse incêndio foi aquele que foi atribuído a uma pessoa que colocou o fogo em casa de um vizinho com quem não estava bem. É isso? Foi esse. Eu sei, Sr. Presidente. Mas quero-lhe dizer que, mesmo assim, eu não estou convencido. Porque eu estive lá, o fogo começou ali e depois, passado poucos minutos, iniciou um novo fogo além. Se foi ali, ele já estava preso. Não podia ter iniciado outro e não podia ter iniciado um terceiro. Bom, mas seja como for, ok. Seja como for, se não foi esse, foram outros. E nós sabemos bem que os fogos são postos na maioria dos casos. Alguns por negligência, é verdade, mas às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, nenhum fogo é posto por negligência. E até isso me negaram na Assembleia da República. Até antigos diretores da Proteção Civil tiveram a coragem de me negar que às 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, os fogos que apareciam em várias frentes ao mesmo tempo, não era fogo posto, era as alterações climáticas. Imaginem, fazem de nós parvos todos os dias, mas connosco não. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra então.